Muito bom dia! Quinta-feira, dia de TBT. Qual é aquele momento mais gostoso que você viveu e que você gostaria de lembrar? Hoje é dia de TBT, marcar lá, postar no Instagram, quem sabe marcar IPPTV, né? Bom dia para você que está aí do outro lado da telinha. Começou um dia gostoso aqui em São Paulo, mesmo meio querendo ter um pouquinho de frio, um pouquinho de calor. E conta para mim como que tá aí na sua cidade, de onde você está falando, quero saber, porque eu leio todos os comentários aqui, mesmo que eu não consiga responder, viu, gente? Eu leio todos os comentários aqui. E hoje o nosso programa está muito especial. Nosso programa vai falar sobre mentira. Quem nunca lidou com a mentira, né? Seja recebendo uma mentira que é tão dolorida ou até dando aquela mentirinha de vez em quando que a gente nem para pensar as consequências que isso pode trazer, muito que mesmo que às vezes as consequências parecem que não tenham, né? Só parecem, porque muitas vezes as consequências podem ser invisíveis, né? Então a gente vai falar desse tema muito importante, né? Que é a mentira. E tem muita coisa boa aí. Nosso convidado especial de hoje, nosso pastor querido, Robert Mota, vai falar com a gente. Ele trabalha com neurociência também, então pode aproveitar e fazer sua pergunta de comportamento, né? E em relação ao cristão também, porque ele é pastor, né? Então ele pode responder essas perguntas aí para a gente. E refletindo que as relações em sociedade, né, principalmente nas perspectivas da civilização, do amor, da sociedade, do bem viver, devem ser fundadas na verdade, na dignidade, na transparência, no respeito mútuo. Só assim nós estaremos construindo relações sólidas, duradouras e benéficas para todos e para todas as pessoas, né? A mentira, ela destrói o amor entre as pessoas, ela destrói as pontes do entendimento e cria fossos intransponíveis, às vezes para sempre. E é por isso que a mentira faz verter lágrimas e sofrimento de quem foi ou está sendo enganado ou enganada, ludibriado ou, como se diz, passado para trás, e gera ciúmes, destruindo qualquer relação. Cuidado com as pessoas mentirosas. Lembre-se de quem vê cara, não vê coração e nem alma alheia. Nenhuma relação pode ser fundada na mentira, gente. Por isso que Cristo afirmou de forma categórica: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade nos liberta da mentira e de suas terríveis consequências. Vamos falar da mentira hoje, vamos fazer uma autoavaliação e vamos lutar contra esse mal que aflige nossa história, né? Desde o Jardim do Éden, começou lá. E a gente sofre com isso hoje ainda. Então é um belo dia para a gente refletir, mudar nossa vida e não dar voz ao diabo, que é pai da mentira, né? Deus é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. A gente tem que cuidar, porque pequena ou grande, a gente está servindo a algum Senhor. Então vamos refletir sobre isso, vai ser leve, prometo, não vai ser pesado, vai ser gostoso. A gente tem que lidar nesses assuntos que a gente precisa glorificar a Cristo, né? Então vamos falar sobre isso hoje, vamos fazer uma autoavaliação. E para começar essa autoavaliação, quero ler um versículo que diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, está aí o que eu falei, né? O diabo é o pai da mentira. Quem você está servindo quando você fala uma mentirinha, por menor que seja? Dá brecha aí, disso aí ele pode entrar, numa brecha que os ladrões entram numa casa, né? Isso aí pode dar várias consequências ruins que a gente nem imagina. Às vezes a consequência resulta lá na frente e a gente nem lembra que foi por causa daquela mentirinha. Então vamos vigiar aí, né, gente? Tem outro versículo que diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então fala, começando esse versículo lá em Colossenses 3, de 9 a 10, não mintas, né? Que coisa boa. É isso aí, gente, é por esse caminho aí, né?
É muito bom a gente pensar nisso, porque às vezes a mentira... Tem gente que já se acostumou, né? A mentir, assim. E se a gente parar para pensar, vem desde pequenininho, né? A criança a gente tem que ensinar a não mentir, né? Porque ela já vem, quem pegou isso aqui? Não fui eu. A tendência é falar não. A gente vai conversar com isso com alguém que entende de ciência, entende de cristianismo e vai falar com a gente, que é o pastor Robert Mota. Amo conversar com ele, gente. Ele já está aqui, daqui a pouco a gente vai entrar com ele, pode preparar sua pergunta. E antes, quero ver o Stories que Edificam, né? Que nós curtimos, printamos e postamos aqui. Vamos lá para esse quadro gostoso que é o Stories que Edificam. Escolhemos o Stories do Matheus Castilho, que falou de Provérbios 17, 22, que diz assim: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Muito bom, né, Matheus Castilho? Aí, ó, quem quiser seguir, Matheus posta coisa que é edificante, que edifica nossas vidas, né? A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. É bom essa imagem que ele colocou atrás, ficou bonito, uma arte bonita, né? Parabéns, Matheus, gostamos, viu? Edifica. Alegria, alegria, né? Sempre. Estar triste não é uma forma de contentamento, temos que nos alegrar no Senhor. Mesmo que, gente, calma, tem alguns momentos que a gente fica tristinho, né? Não tem como evitar, isso é normal. Mas permanecer triste, sem paz, né? Eu sei que tem momentos que nós ficamos tristes, calma, e que às vezes demora para passar. Mas a paz, né, que excede todo entendimento, ela fica lá no fundo, mesmo quando a gente está triste, né? Mas quando a gente tenta buscar uma alegria também, às vezes funciona, principalmente quando a gente busca no Senhor, né? E tem o Stories também do Silvano, que marcou Manhã IPP no programa que nós fizemos com ele, o Silvano falando sobre finanças, né, e planejamento. Foi excelente programa, tá aí, marcaram, acho que foi a filhinha dele, se eu não me engano, que marcou Manhã IPP e PPTV assistindo. Olha que coisa linda, gente. Assistindo o programa de manhã, foi um programaço e tá lá no IPP Play. Se você perdeu sobre finanças, né, tá lá o post do Silvano, então, sobre o programa Manhã IPP sobre finanças, e a filhinha dele postou. Marca aí a gente também, coloca Manhã IPP, faz um post aí nessa quinta-feira, quase chegando o final de semana, gostoso, né? Dá para descansar um pouquinho, ou não, né? Mas marca a gente aí que a gente posta aqui. E vamos lá, sua casa, eu quero falar um negócio para você da sua casa. Sua casa, sua empresa, seu apartamento merece uma cara nova, né? Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em algum dos seus espaços? Conhece? É muito lindo, gente. Para isso você pode contar com a Mega. Você pode assistir esse vídeo agora comigo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Assiste aí comigo. Olha aí, tá dado o recado. Peça sob medida, com atendimento personalizado, é com a equipe Mega. E você ficou interessado? Gostou? É uma peça de mármore, é linda, hein? Na sua casa pode dar aquele destaque, pode ser no banheiro, pode ser na sua cozinha, enfim, no seu escritório. Dá para fazer um planejamento muito bonito e é muito fácil, é só entrar em contato com os números que estão aparecendo na sua tela. Tem o número 21 30 348, que é o 011 São Paulo, né? Também tem o WhatsApp ali, o 95172 1549 e também o site, né? Só entrar lá, Mega Mármores, Granitos, Superfícies Especiais. Muito bom, gente. Nossa dica de hoje, né? E falando de dica, temos uma dica de comportamento no nosso ponto de vista. Já pensou como você faz quando você precisa pedir ajuda? Às vezes a gente precisa de ajuda. Quem sabe ajuda para parar de mentir? É válido demais, gente. A gente precisa procurar ajuda, principalmente na nossa igreja, com pastores, com amigos que estão fiéis ao Senhor. Mas agora a Sandra Paiva ela vai falar com a gente sobre saber
Quando pedir ajuda? Presta atenção nesse vídeo, no nosso ponto de vista de hoje com Sandra Paiva. Olá, bem-vindo a mais um programa do quadro Ponto de Vista. E hoje eu quero falar com você sobre a importância da gente saber pedir ajuda. E eu vou citar uma frase que eu gosto muito, e essa frase é do Freud, que diz assim: somos feitos de carne, mas temos que viver como se fosse de ferro. E como é que a gente leva isso para o nosso dia a dia? Muitas vezes a gente fala da questão de que a gente tem que melhorar os nossos relacionamentos, se aproximar das pessoas, criar conexão, mas na verdade o que acontece é que a gente acaba escondendo aquilo que está ruim dentro da gente, a gente estampa um sorriso no rosto quando alguém nos cumprimenta e a gente não fala de verdade como é que a gente está se sentindo. E assim a gente vai se afastando mais e mais das pessoas porque a gente não consegue abrir o nosso coração, não consegue falar das nossas necessidades e daquilo que a gente precisa. Quantas vezes a gente ultrapassa o nosso limite para dar conta de tantas tarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo e esquece que isso é uma crueldade com a gente mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pedir ajuda. Lembrando sempre que quanto mais a gente demora para pedir ajuda, maior ficam os nossos problemas e as nossas necessidades. Mas aí você fala, Sandra, mas se você está dizendo que pedir ajuda é tão bom, a gente pergunta, por que é tão difícil a gente pedir ajuda? Porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas com a gente. Por exemplo, eu posso ter receio de ter o meu pedido negado. Então eu vou me sentir rejeitada pela pessoa, mas ela não vai fazer, ou então ela já me disse não uma vez, e eu crio uma barreira para pedir ajuda para essa pessoa. Ou eu posso ficar envergonhada de demonstrar alguma fragilidade, às vezes é um vício, às vezes é um hábito que não é muito bom, e eu fico com medo de expor essa fragilidade. Uma outra forma que a gente tem de não pedir vergonha é o medo, né? Medo de assustar a outra pessoa com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está passando naquele momento. E tem também o orgulho. O orgulho faz com que a gente guarde a nossa dificuldade para a gente parecer sempre muito potente. E esses são elementos que acabam fazendo com que a gente não divida o nosso problema com o outro. Tem uma coisa que também traz uma coisa da nossa história. Quem aqui não cresceu ouvindo que é melhor dar do que receber? Todo mundo, né? Inclusive eu. Então a gente cria um modelo mental de que a pessoa boa é a que doa, a que dá alguma coisa. E a quem recebe não é bom. Então a gente para de pedir ajuda porque a gente começa a ver como uma pessoa inadequada, eu não sou boa. E isso faz com que a gente crie barreiras nos relacionamentos e deixe de aproveitar até o que o outro tem de melhor. Então, para você que está assistindo esse programa agora, tem alguns passos que são importantes a gente seguir. Primeiro, a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho e que a gente precisa de ajuda. A segunda coisa é melhorar a nossa autoestima. Por quê? Eu gosto de dizer para as pessoas que quem sabe pedir ajuda tem um bom nível de maturidade e autoestima, porque ela sabe que ela não vai dar conta e ela sabe onde vai buscar. E isso não quer dizer que ela é uma pessoa fraca, que ela é uma pessoa sem opinião, sem ideia e sem iniciativa. Então, isso passa a ser transformador na nossa vida, quando a gente reconhece isso e melhora a nossa autoestima. Eu não sou uma pessoa ruim porque eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema, mas eu não sou o problema. E a confiança. A confiança da gente acreditar que alguém pode ter uma ideia melhor que a nossa. Alguém pode nos aconselhar ou pode nos ajudar e fazer alguma coisa pra gente. Pensa assim, quando a gente recebe um pedido de ajuda genuíno de alguém que a gente gosta, né, que a gente tem afeto, como é que a gente se sente?
Muitas vezes a gente se sente honrada, a gente se sente feliz por poder ajudar, a gente se sente competente e reconhecida por essa pessoa que acredita que a gente pode fazer algo por ela. Não é assim? Então, quando a gente deixa de pedir ajuda, eu também estou privando essa pessoa de se sentir dessa forma. E a gente pode dividir as cargas. E isso é normal e natural. Então, pedir ajuda transforma a gente. Transforma a gente como pessoa e transforma o outro, porque a gente dá para ele a possibilidade de participar da nossa vida e de crescer junto com a gente. E assim a gente vai rompendo as barreiras do relacionamento. Reforça o sentimento de empatia. E o que é isso? Da mesma forma que você se solidariza com o problema do outro, o outro também pode se solidarizar com o seu problema e saber que você está precisando de alguma coisa. E a empatia é a maior conexão entre as pessoas. E muda a nossa visão de vida, no sentido da gente poder dar oportunidade de alguém se sentir feliz e competente porque ele pode nos ajudar. E cai por terra a situação, até a frase do Freud, de que a gente não precisa viver como se fosse de ferro. Isso é completamente desumano da nossa parte e da parte das pessoas. E o que a gente ganha então quando a gente pede ajuda? A gente experimenta a bondade do outro, a generosidade, o afeto. A gente ganha tempo, né? Por quê? Porque eu vou resolver aquela situação de uma forma mais rápida. E tempo nos dias de hoje é uma coisa muito importante. Eu fico com mais energia para focar em outras coisas que eu preciso, né? Sai um peso, às vezes, da gente, aumenta a nossa habilidade interpessoal, o relacionamento com as pessoas e a reciprocidade e o respeito. Então, como é que é para você agora pedir ajuda com tudo isso que a gente conversou aqui? Será que dá para começar? Vamos lá, vamos começar de pouquinho e sigamos em frente. Até! Muito bom, gente. Ô, Sandra, que conselhos especiais que você sempre traz para a gente. Gostou de refletir sobre como pedir ajuda? Muito bom, né? Eu gostei demais. E o interessante que eu achei que ela falou é que a gente pode ajudar os outros também, né? Isso é o que mais fica. Nosso ponto de vista de hoje com Sandra Paiva. E agora vamos conversar com o nosso querido pastor Robert Mota, que já está com a gente. Pastor Robert Mota é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa. Ele é formado pelo Instituto Bíblico Eduardo Lane e no Seminário José Manuel da Conceição, nosso conhecidíssimo JMC, né? Pós-graduado em Neurociência e Psicologia Aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esposo da Priscila Souza, pai da Helena e da Laís. Quero dar bom dia para o pastor Robert Mota. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Bom dia, Lídia. Muito bom estar com você mais uma vez para conversarmos um pouco sobre esse assunto tão importante, né? Esse assunto, pastor, é uma coisa que fala muito conosco e a gente tem que lidar com ele todos os dias, né? Porque a nossa tendência da carne é querer fugir da verdade, né? E muitas vezes também nós sofremos mentiras externas, né, de outras pessoas. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a mentira, quando que ela começou, e a gente sabe, né, quando que ela começou. Mas o que é uma mentira, pastor? O que é considerado mentira, assim, para a gente explanar um pouco isso? Certo. Lídia e os irmãos que estão nos ouvindo, pensar na mentira, de fato, nos leva a olhar para Gênesis capítulo 3, pois ali no diálogo entre a mulher e a serpente vai trazer um conceito de mentira, e por meio dessa mentira, então, Eva vai desejar algo além do que devido, e por conta disso, ela, baseado nessa mentira, ela toma do fruto, né, come, e o pecado entra no mundo. Então a mentira está desde lá, né, e a mentira faz parte, né, infelizmente, do cotidiano.
E para muitos a mentira se torna algo natural, normal, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não tem tanto problema. O problema é quando isso se torna algo compulsivo. Não, mentira tem problema em qualquer aspecto, porque mentira, ela é a distorção da verdade. E nós sabemos que existe uma verdade. Então, quando nós passamos a viver trazendo mentira para a nossa caminhada cristã, nós estamos automaticamente suprimindo a verdade que é personificada na pessoa de Cristo. E aqui a gente até precisa, talvez, parar um pouquinho mais para aprofundar isso, Lid, e pensar o seguinte: veja, a Escritura deixa muito claro para nós que o pai da mentira, né, é o diabo, como você leu lá em João 8,44, né? É o diabo. E quem é a verdade? É Cristo. É a personificação, né? É Cristo. Logo, aquele que não está na verdade, ele está na mentira. E estar na mentira é, de fato, não estar com o Senhor. Então, a Escritura ela é muito enfática ao demonstrar que a nossa vida sem Cristo é uma vida mentirosa. A nossa vida com Cristo é uma vida que começa a ser pautada pela verdade daquele que nos comprou com seu precioso sangue, que foi o nosso Cristo Jesus. Então, por isso que João 8,32, né, vai além de uma mera citação para defender uma causa, né, como nós vemos hoje sendo citado, né, em contextos talvez ruins, mas é mais do que isso. Né? João 8,32 está trazendo ali uma ênfase de que, olha, conhecer a verdade é andar com Cristo e viver com Cristo e fazer com que Cristo seja, de fato, o meu modo de viver, o meu estilo que eu passo a ter, porque agora eu não sou mais do mundo, mas sou do Senhor. Logo, eu preciso, né, abandonar a mentira para viver a verdade. É o que Paulo vai nos ensinar e nos textos que você também citou, né? Abandone a mentira e fale a verdade, como está lá em Efésios capítulo 4, Colossenses também dizendo, né, para a gente despir dessa velha natureza, e o despir dessa velha natureza é abandonar a mentira, é deixar a mentira. Então o crente, veja a implicação, como isso é mais profundo, né? O crente precisa entender que a mentira na vida dele é dizer não para a verdade, que é o Cristo, que deve ser o condutor, que deve ser aquele que vai, pelos seus mandamentos, preceitos, pela sua revelação, nos ensinar a viver e caminhar com Ele. Então, acho que é muito mais profundo. Então, pensar na mentira, a gente tem que pensar nela contrastando sempre com a verdade, porque a mentira é, de fato, abandonar a verdade. Então, eu preciso sempre contrastar quando eu penso nesse problema e quero tratá-lo. Né? Ô pastor, e por que muitas pessoas, por exemplo, continuam mesmo sabendo disso? Você acha que é um hábito? Ou, por exemplo, tem aquela passagem que fala assim, ó, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, né? E é isso que eu queria perguntar, se o senhor podia explicar para a gente esse contexto e também porque se essa pessoa é crente e ela aceitou Cristo e ela continua mentindo, não consegue parar, tem algum momento que ela consegue? Lógico, a gente sabe que sim, né? Mas por que tem tantas pessoas que a gente percebe que não conseguem largar a mentira e sendo cristãos, por exemplo? Certo. João 8,32. Conhecereis a verdade nos libertará. Libertará do quê? Do pecado. Mentira é pecado. Né? Existe aquela ideia da mentira branca, né? A mentira branca é aquela mentirinha, né? Sadia, boa, né? Aquela mentirinha que a gente pode usar para brincar, né? Inclusive, no Dia Mundial da Mentira, né? Sim. Então a gente, às vezes, toma isso como uma verdade, uma mentira sendo uma verdade, e colocamos isso no nosso cotidiano. E essas pequenas
essas pequenas coisas que a gente começa a abrir mão, que a gente começa a se adaptar para viver dentro de uma cultura, moldado muitas vezes por esses ideais da cultura, a gente, né, começa a não ver tanto problema em falar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Em Cristo não há mentira, né? Por isso que ele é a personificação da verdade. Não há mentira. Logo, eu preciso entender que, como cidadão do reino dos céus, eu preciso, de fato, lutar contra esse pecado. Né? Quando Paulo vai falar em Gálatas dessa luta que nós temos, né, do espírito e da carne, aquele que anda no espírito jamais satisfará as concupiscências da carne, entre elas a mentira. Aquele que anda no espírito, ele vai fazer o quê? Vai trazer em evidência os frutos do espírito. Né? E os frutos do espírito não tem mentira, só tem verdade. Então, o crente ele precisa entender que ele não pode compactuar com o mundo. E muitas vezes nós fazemos isso para sermos aceitos no mundo, achando que isso é só cultural, isso não tem problema, isso é uma coisinha pequena, não vamos, né, levar isso ao extremo, não vamos ser meros religiosos, né? Não, vamos ser mais flexíveis em algumas coisas. Mas na Escritura não tem flexibilidade. Verdade é verdade, o que está fora dela é mentira, sendo mentira é viver com o pai da mentira e não com o Senhor da verdade. Então, a Escritura é bem clara nesse assunto. Nós é que não vivemos um cristianismo que a Escritura requer que nós vivamos, que é andando no Espírito, que é de fato se alimentando dessa verdade para negar as vontades da carne, que é sondar o coração para que em arrependimento eu possa voltar para os caminhos do Senhor. Então, eu preciso entender que na dinâmica da minha vida cristã, eu vou ter momentos que a minha natureza pecaminosa ela vai, né, desejar algo e às vezes eu vou ceder, né, por N fatores. Mas eu preciso enxergar o erro, abandonar o pecado para alcançar a misericórdia e assim, né, receber graça diante de Deus. Para não cometer novamente esse delito, esse pecado. Nós temos que parar de ser cristãos da conveniência, daquilo que convém. Nós temos que ser os crentes da verdade. Ou seja, viver todo o tempo em verdade. Então, a mentira não cabe para o cristão. E se ele, então, está tendo esses problemas, ele precisa procurar ajuda, né, para que nessa ajuda seja refletido junto com a pessoa aonde ela está errando, onde ela está falhando, o que tem levado ela em contextos, né, corriqueiros, né, trazer a mentira, né? Será que essa mentira tem vindo para fazer com que você seja aceito dentro de um grupo? Será que essa mentira ela está escondendo, né, que você é uma pessoa que sempre se sentiu rejeitada e agora usa da mentira para ser aceita em um determinado contexto, um determinado grupo? Será que essa mentira é para esconder um medo, né, em relação às consequências dos atos? Então precisa ser verificado. Mas na vida cristã a mentira não cabe. Porque nós não andamos com o diabo, nós andamos com Cristo. E as duas coisas, elas não andam juntas. Né? A verdade anda junto com a personificação da verdade, que é Cristo. Né? E a mentira anda com o diabo. Nós andamos com Cristo, então nós temos que entender a importância disso, né? A Escritura tem, inclusive, nos 10 mandamentos, lá no 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque a mentira traz consequências enormes, né? Nesses relacionamentos.
É verdade, pastor. E ao mesmo tempo que a Bíblia fala que todo homem é mentiroso, né? Que aquele que diz que não é já está mentindo, né? E muitos oportunistas podem usar isso como motivo para dizer que a Bíblia é contraditória. E a gente sabe que não é, né? Queria que o senhor comentasse essa questão da Bíblia falar que todo homem é mentiroso, mas, né, temos liberdade em Cristo, né? Sim, o que a Escritura está ensinando é que, por conta do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é, às vezes, ceder para o mal, para a mentira, para, né, os atos pecaminosos. Né? Então, ela nos leva a enxergar esse problema, mas, ao mesmo tempo, a Escritura aponta para a graça de andar com Cristo, que Isso. vai nos conduzir pela verdade ao abandonarmos o pecado. Então a gente precisa ter ciência de que nós somos sim, né, pessoas que lutam contra o pecado, mas ao mesmo tempo a Escritura aponta a superabundância da graça de Cristo, que sobressai o pecado quando eu desejo andar nessa verdade. Né? Boa. E, pastor, tem uma questão que é o seguinte: tem gente que não costuma mentir e, sei lá, talvez uma vez ou outra acaba que mente, e tem gente que tem o hábito da mentira e que mente muito, assim. E eu queria que o senhor falasse dessas diferenças, assim, tanto de um pro... Porque, ó, a pessoa que, sei lá, não costuma mentir, lida com a verdade sempre, faz questão de honrar, mas uma vez se pegou e quando viu assim, mentiu, aconteceu, e não sei por quais motivos, vamos dar um exemplo só, pegou e mentiu. E aí vem um arrependimento muito grande. Isso não significa que ela vai para o inferno, se ela como é que funciona? Porque fala que os mentirosos não herdarão os reinos dos céus, fala essas coisas. Como que funciona quando mentiu uma vez, entendeu? Ou também, depois, em segundo caso, quando a pessoa mente muito, assim, uma esperança para ela conseguir também se libertar disso que o senhor já falou, né? A gente pode falar até disso, né, da esperança mais para o final também, como mudar, como fazer, mas eu queria que o senhor falasse na questão assim, a pessoa pode pensar que ela é mentirosa quando mentiu uma vez, assim, ou duas? Como é que lidar com isso, com essa mentira? Esse sentimento de culpa, né? É, Seria isso. Então, veja, a gente precisa compreender que mentira é pecado. Esse é o ponto. Mentira é pecado. E que nós lutamos contra o pecado. Né? E às vezes, né, nessa luta, se nós estamos fracos na fé, com o nosso tanque, né, espiritual vazio, nós vamos ceder para algumas práticas pecaminosas do velho homem, né? Que nós deveríamos estar todos despojados, né, como a Escritura nos ensina, a partir do momento que somos revestidos como eleitos de Deus. Né? Então, vão ter momentos que nós vamos ceder, mas entender o motivo que eu estou mentindo, o motivo que eu estou buscando a mentira para aquele momento. Então, eu preciso entender. Os motivos são diversos, né? Podem ser diversos. E alguns deles, né, como a gente já citou, às vezes é porque eu cometi um ato, né, contra alguém de forma deliberada e agora eu estou com medo das consequências. Então eu vou começar a mentir. Um típico exemplo disso, né, é o Davi. Né? Davi, ele comete um ato pecaminoso, né, ao deitar-se com Batseba, e ele tenta esconder o pecado. E tudo que ele faz são meios para ofuscar a verdade, para não trazer a verdade à tona por ele ser rei, né? Por ele fazer isso enquanto o esposo Batseba, Urias, estava em guerra. Então ele tenta de todas as maneiras fazer com que a mentira governe uma direção egoísta que ele tinha para resolver uma solução. E isso acontece muito. A pessoa que às vezes conta mentira e tenta se esconder da verdade, ela por forças próprias, né, tenta de alguma maneira fazer com que isso fique oculto, né, fique
despercebido dos outros. Por quê? Porque se ela conta para outra pessoa, aquela mentira vai ser desvendada. Isso pode trazer consequências, né, para ela. E ela não quer. Então ela tenta pelas próprias pessoas fazer isso. Davi é um caso típico desse. Né? Como o ditado, né? A mentira tem perna curta, de fato. Não porque ela vai aparecer de qualquer jeito, porque Deus vai revelar. Deus vai revelar. Porque se eu sou filho de Deus, ele vai revelar. Para que eu entenda aonde eu estou e o que eu estou fazendo ao aprofundar cada vez mais na mentira para esconder um ato de verdade, uma coisa da verdade, né? E foi isso que ele fez com Davi, né? Quando mandou o profeta Natan confrontá-lo, né, a respeito disso, e aí ele enxergou, né? E ele disse: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, né? E aí ele pede, inclusive, para que Deus lave o coração dele, né? Para que o coração dele fique limpo, né? Então, veja, diante disso, eu preciso ter, então, essa clareza de que mentira é pecado, eu tenho uma luta constante, né, contra o pecado, às vezes eu vou errar. Mas, como crente, eu não posso esconder a verdade. Eu preciso contar a verdade. Doa a quem doer, ou, né, que eu carregue as consequências desses atos. Porque esses atos foram meus. Então eu preciso fazer isso. Agora entra aquela outra questão que você já tinha comentado lá atrás. E quando alguém faz algum ato contra mim, né, e eu fico com medo da reação das pessoas frente a isso. Pensando, né, na minha figura, na minha personalidade, em quem eu sou, né, como lidar com isso. A verdade é verdade sempre, ela precisa ser escancarada. Por quê? Porque o Deus da verdade me dará condições para lidar com as consequências de quaisquer atos. Sejam atos que eu cometi contra alguém, ou seja, atos daqueles que cometeram algo contra mim. Né? E aí está sempre a questão de toda reação, né? Por mais que não sejam, no primeiro momento, atos que eu cometi de pecado, a reação, se ela não for em trazer a verdade, ela será em ofuscar a verdade, e são reações pecaminosas. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? O pecado, ele está rondando todo o tempo no nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então eu preciso entender que toda a minha vida, ela precisa ser em Cristo, naquele que é a própria verdade, e diante dos mandamentos que apontam para caminhos divinos. Porque a mentira leva à destruição, leva a problemas muito mais sérios do que aqueles que eu talvez sofrerei como consequências de falar a verdade. Né? E, ao mesmo tempo, eu preciso também aqui pensar naquela terceira categoria, colocando em categoria aqui, daquele que, não, eu falo a verdade de qualquer maneira mesmo, eu falo a verdade, e as pessoas não gostam de mim porque eu sempre falo a verdade. Sim, você sempre tem que falar a verdade, mas a Escritura também ensina o como, né? Efésios 4:25 vai ensinar que eu preciso falar a verdade em amor. Boa, era isso que eu ia falar. Eu não posso dizer que eu vivo falando a verdade tirando os frutos do Espírito. Verdade. Os frutos do Espírito estão presentes na vida do crente. Logo, eu preciso falar a verdade em amor. A maneira como fazer, a Escritura ensina. Né? E às vezes eu faço, né, de uma forma diferente porque eu tenho um outro problema. Eu sou egoísta, né? Orgulhoso. Então, essas três coisas assim a gente precisa pensar e refletir. Né? Não sei se eu consegui, no ampliar aqui das questões, responder a tua pergunta. Conseguiu, pastor, muito bem colocado, e foi mais além do que eu queria ouvir, assim, é bonito como Deus fala, né? E eu lembrei de vários pontos, assim, uma vez eu estava sendo discipulada, eu tinha errado, não foi com caso de mentira, mas foi um erro que eu tive e estava arrependida, né? E lembro que a minha discipuladora da outra igreja ainda, ela falou algo que foi libertador para mim, ela falou assim: Lídia, você está com medo
porque das consequências ou você está verdadeiramente arrependida? E aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, como é bonito de ver isso, né, pastor? Foi um dos pontos que o senhor tocou aí, né, da gente não se arrepender por medo das consequências. Deus se agrada quando a gente se arrepende porque machucou o coração de Cristo, porque errou mesmo, porque a gente deixa ele triste, porque não exalou o perfume de Cristo, né? Enfim, aquilo foi, assim, termômetro para a vida, né? Sempre ficava pensando, quando eu me arrependia por alguma coisa, um erro, ficava pensando nisso, né? E o senhor tocou nesse ponto. Não por medo, né? A gente tem que pesar nosso arrependimento, né? Porque se a gente entender quem é Cristo, quem é Deus, por que que ele é o pai da mentira, porque ele fala tão fortemente, tão claramente sobre a verdade e a mentira na Bíblia, é porque ele realmente abomina a mentira, né? Ele não compactua com a mentira de forma nenhuma, né? Isso é grave. E mesmo nas pequenininhas, nas mentiras brancas, como, né, como costumo falar, lembra aquele versículo, né? Ser fiel no pouco, né? Para a gente ser fiel no pouco, lá talvez fale em outro contexto, está falando de outra coisa, mas Deus pensa assim, né? A gente precisa ser fiel no pouco, né? Na verdade também. E é isso. E outra coisa que o senhor falou, que aí vem uma pergunta, uma próxima, que me chamou a atenção. Você falou, Deus vai revelar. Isso é muito interessante, né, pastor? Que Deus sempre traz a verdade à tona. Mas eu quero te perguntar uma coisa que eu já ouvi crente comentando assim, ó. Mas tem casos que Deus não revela, e aí, de mentiras, né? Que aí, como é que fica? Eu fiquei pensando assim, eu sei que tem um propósito de trás, por Deus, por trás de tudo, que ele está no controle e que se ele não revelou, ele teve algum motivo. Mas aí a pessoa meio que deu a entender que, tipo, mas Deus não revelou, e a pessoa, tipo, se deu bem, assim, entendeu? Como que seria? Como que a gente pode pensar corretamente nesse caso? O que está correto, né? Se é o que a pessoa está falando, né? Que Deus nem sempre revela, né? Ou, de fato, o Deus que revela toda a podridão do nosso coração. A Escritura fala que ele revela, né? É Então, verdade, eu creio. às vezes, a gente começa a criar conceitos para esconder, né, o problema, né? A Escritura revela. Pode ser que demore, né, mas revela. A pessoa que comete o ato, ela não fica ilesa. Ela sente a dor do que ela está fazendo consigo mesma e com o outro. Ela sente Verdade, isso. Por verdade. quê? Porque não tem como a gente não ser confrontado pela verdade. Nós somos confrontados pela verdade o tempo todo. Então, se a pessoa ela é crente, ela pode tentar esconder por um bom tempo, mas pode ter certeza, ela vai sofrer e sofrer muito. O aconselhamento bíblico, a gente enxerga muito isso, né? Pessoas que, ao longo de anos, 30 anos, escondeu algo, né? Porque com medo das consequências, e tudo que ela fez foi aprofundar cada vez mais na mentira, né? E ela chegou a um ponto até que criou na sua memória, né, uma falsa memória. E ela passou a viver dentro dessa falsa memória, né, que chegou até cauterizar um pouco, né, essa culpa que ela carrega. Mas, às vezes, quando ela ouvia a verdade, aquilo incomodava, vinha à tona, o Espírito Santo trazia novamente a memória dela. Então, não tem como, sempre é revelado. Seja, né, somente a pessoa, ou seja, através de outras pessoas que vão ver, olha, existe algo que ficou Verdade, muito tempo escondido e que agora eu descobri, então é isso. Ela é sempre revelada, né? A verdade, escritura é sempre revelada. Por quê? Porque em todo tempo ela está confrontando o meu coração pecaminoso, né? verdade. E a gente vai arrumar meios de esconder, né? E cada vez mais que a gente arruma meios de esconder, como exemplo de Davi, o que vai acontecer? A gente vai sempre aprofundar-se mais nessa mentira. Aí o crente precisa entender o que é libertador: viver em Cristo ou andar com o pai da mentira? Eita, Que a resposta é muito clara, né? Então eu preciso confessar. E a Escritura diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Logo, aquele que não foi, a mentira dele não foi desvendada por uma outra pessoa, por um terceiro, mas ela sabe,
da consequência dos atos dela, ela precisa confessar, ela precisa falar, ela precisa dizer diante de Deus. E se ela ofendeu alguém, ela precisa, após confessar ao Senhor, entregar a ofensa ao Senhor, chegar até a pessoa que ela ofendeu e confessar, né? Confessar esse pecado. E pode ter certeza, como você disse, é libertador. Por quê? Porque a verdade liberta. É verdade, é verdade, é verdade. É viver, é a escolha de viver em Cristo ou viver em crise, né? Pode escolher, né? Muito bom. Ô, pastor, tem muitas pessoas participando aqui, perguntando. A Vânia Julião está sempre aqui com a gente. Um abraço, Vânia. Ela perguntou assim, ó, a mentira está associada ao temor de homens? Quer ser aceito, então mente para alcançar aprovação? Muito boa, Vânia. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tá Né? ligado sim ao temor de homens. Uhum. A E mentira tá ligada ao temor de homens, tá ligado ao egoísmo, tá ligado ao orgulho, tá ligado a gente tem que, né, fazer sempre isso. Eu nos aconselhamentos eu tenho a tendência de fazer isso com as pessoas, né? A gente pega um problema, né, uma pessoa que tem uma vida centrada nela mesma, a gente pega ali, escreve, faz um círculo e começa a olhar para as características pecaminosas que a Escritura coloca para nós, né, lá no Despojar e Revestir em Colossenses, em Efésios, em Gálatas, das obras da carne. E a gente começa a ler e a perguntar, olha, por você ser centrada em você mesmo, você tem esse pecado, o egoísmo? Tem às vezes tem às vezes o orgulho, tem às vezes a mentira. Então a gente vai trazendo vários ramos, vários raminhos, né, dentro desse círculo, e a pessoa começa a enxergar que o problema dela não é um pecado, mas é uma multidão de ações pecaminosas, né? A Escritura, quando fala que um abismo é um outro abismo, é isso, não é? O pecado, ele não é ele vai de fato ser alimentado por tantos outros, né? Para que ele governe, para que ele direcione os meus atos, as minhas ações. Então, temor de homem, sem dúvida. Por quê? Porque a mentira é esconder a verdade por medo daquilo que as pessoas vão achar dela, vão pensar dela, né? E aí a gente para sempre para pensar no homem e esquece para pensar no Deus homem, né? Que é ele que está sendo ofendido em todo o tempo que eu ando e vivo alimentando aquela mentira. é verdade, nossa, perfeito, pastor. E a Estela Mares colocou uma pergunta muito boa, e aquela pergunta que nunca quer calar quando fala sobre mentira, né? A omissão é considerada uma mentira? Ela também é considerada pecado? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo faz. A gente precisa entender o seguinte: o que é omitir um ato, um fato, né? O que é omitir um fato? E por que eu estou omitindo aquele fato a alguém? Eu preciso entender isso dentro do contexto, né? Para que eu saiba se eu estou fazendo mal ou não. A minha concepção disso é que, em alguns momentos, omitir não é necessariamente esconder toda a verdade, mas é apontar a verdade num caminho de prudência, né? Mas eu preciso entender isso dentro de um âmbito maior, porque na maioria das vezes o fato de eu omitir algo é pensando não só na pessoa, mas pensando também em mim. E isso pode ser diante de uma ação pecaminosa, né, que eu tenho. Então, eu preciso pensar isso de uma maneira ampla, olhando as motivações, né, para que eu faça isso de forma correta. Então, a omissão, na sua grande maioria, ela está ligada assim, a pecado. Então, é bem complicado. A gente precisa
omitir talvez detalhes, mas não o fato que precisa ser trazido, né? Então, eu preciso entender essa omissão dentro de um contexto maior. Não consigo fazer assim, né? Mas eu preciso pensar no que me impulsiona, no que me leva a omitir algo a alguém. É o meu egoísmo? É o meu Boa. orgulho? Né? Então eu preciso pensar assim. Né? Então, mas em algum momento a omissão dos detalhes pode ser necessária, né? Mas eu preciso, como disse, entender a motivação. Perfeito, perfeito esclarecimento, pastor. E tem outra questão também, que é a mitomania, a doença da mentira, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E também, pastor, se tem, como que a gente pode lidar com pessoas que mentem compulsivamente? Uhum. A mitomania, né, é caracterizada hoje, né, como um, um transtorno comportamental, né, associado a uma patologia, né, porque se tornou uma doença, e é alguém que, de fato, de forma compulsiva, ela vive a mentira, ou seja, a vida dela, o estilo de vida dela é a mentira. Ela começou lá, né, contando mentirinhas pequenas, mas aquilo foi, né, trazendo um prazer, um bem-estar, e ela elevou o nível, né? Ela subiu o nível dessas mentiras para mentiras, né, maiores, e isso começou a fazer com que a pessoa vivesse dentro de um conto, né, de fadas, vivesse dentro de uma história que ela mesma criou. E isso leva, inclusive, né, dentro do que é colocado como a doença, isso leva, inclusive, a pessoa achar que aquelas mentiras criadas, aquele mundo que ela vive criado por ela, é a realidade, é É o que é verdade. real, o que é verdadeiro, né? Mas, né, a gente precisa até tomar cuidado com isso. O fato que a neurociência ela avalia esse tipo de problema, né? Inclusive tem alguns estudos que apontam uma ideia de que, olha, a pessoa que tem essa doença, nessa patologia, ela tem uma massa a branca, né, maior do que a massa cinzenta, massa branca onde está aí essas ideias, né, de verdade, né, de, de entendimento, né, de sabedoria e tudo mais. Então, eles olham e percebem que tem, né, alguma coisa nessa linha. No entanto, a própria neurociência ainda não bate o martelo dizendo, não, isso, né, é uma evidência fisiológica que aponta para a doença. Não, isso só apenas coisas que estão sendo avaliadas, estudadas, pesquisadas, mas nós não podemos dizer que são consequências de quem tem a doença. E eu preciso, né, também, como alguém que ama a verdade e tenta sempre fazer o contraponto, né, entendendo a importância, a necessidade e a busca pela ciência, porque a ciência é de Deus, Sim. e trazer a lente da escritura para poder avaliar tudo isso, né? E olhando para a escritura, eu vejo que isso não é apenas um traço da personalidade, né? De fato, esse traço da personalidade foi desenvolvido quando a pessoa ela passa a viver dentro dessa mitomania, mas isso tem que ser tratado, né, com a pessoa à luz da escritura, apontando os pecados. Por Boa. quê? Porque mentira, repetindo, é pecado. Para mim, mentira não é doença, ela é pecado. Agora, junto com os tratamentos, né, psicológicos, eu posso talvez encontrar ali algumas ferramentas para ajudar a pessoa a enxergar o porquê que ela mente. Eu posso usar algumas das ferramentas.
mas eu não posso deixar de aplicar, né, o contraponto da mentira, que é a verdade, e a verdade é Cristo. Então, eu preciso trazer a Escritura para mostrar para essa pessoa, olha, a partir do momento que você vive a mentira, dentro desse conto, né, que você está inserida ou inserido, você está andando com aquele que não é a verdade, né, e as consequências disso são consequências severas. Então, a confrontação do coração parte pelo conhecimento, pelo entendimento, pela a transformação que vem através da verdade de Deus. Então, eu preciso pensar nisso. Então, existe sim, né, estudos, né, e tratamentos, né, nessa área da mitomania como doença. Existe, né, tem várias clínicas especializadas nisso, né, para tratar esses comportamentos. Mas eu preciso, não posso esquecer o que é a mentira e o que é a verdade. Né? Até o significado aí da mentira no original é pseudo, né? A gente fala, ali é uma pseudo, né, verdade, usando muito para contextos filosóficos e tudo mais. Mas é de fato a mentira, né? Então, eu não posso esquecer disso, né? Eu não posso esquecer disso em momento algum. Mas tem sim, né? Talvez se os irmãos não conheciam a respeito disso, existe uma patologia, né, dentro aí da ciência, para a doença da mentira. Mas é assim que eu vejo, é assim que eu creio e é assim que eu trato nos aconselhamentos. Quando uma pessoa ela já vive essa vida fantasiosa, né? E é interessante, né, pastor, que quando a Bíblia traz essa verdade, né, a ponta de reconhecer o nosso pecado, ela traz junto uma esperança que vai muito além do que a ciência, que eu também concordo muito que andam juntos, né, mas o Cristo vai muito além do que a ciência pode chegar, pode alcançar, ele pode trabalhar, né, então traz muita esperança para quem às vezes olha para um caso, olha para si e fala, meu, eu não tenho jeito. Como muitas vezes a gente olha para a gente e fala, ai, não tenho jeito nisso. Tem jeito sim, Cristo tem jeito, né? Então há muita esperança. Eu acho a coisa mais linda da vida é essa esperança que o Evangelho traz, essa liberdade que há, que ele traz, é poder, né, pastor? Então é muito bonito isso. E, pastor, É. quer falar alguma coisa? Não, dentro do conceito, né, Boa. da esperança. Quando a gente vai para Efésios capítulo 4, né, lá no versículo 25, Paulo vai dizer, por isso, deixando a mentira, porque somos membros uns dos outros, a gente precisa entender todos os detalhes que Paulo está trazendo a respeito disso. Inclusive, quando ele fala por isso, ele está apontando para coisas que ele falou anteriormente. O versículo 22 e 24, olha o que ele vai nos dizer. Né? Paulo está dizendo, ó, se de fato vocês têm ouvido, né, e sendo essa instrução, então, no sentido de que quanto trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, que vive, né, na mentira, né, no engano. Aí ele vai dizer, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado, segundo Deus, em justiça, retidão, procedência da verdade. O regenerado, ele vive agora com um novo sentido de vida. Pedro vai dizer que nós somos regenerados para uma viva esperança. Então ele vive diante de uma nova realidade. E essa realidade, ela é verdadeira e não é algo enganoso. Né? O engano, aquilo que nos cegava, né, que estava caminhando como algo real, num estilo de vida que eu tinha sem o Senhor, agora não é, porque agora eu tenho o Senhor e agora eu vivo diante daquele que é absolutamente a verdade e conduz de forma suprema a verdade para o propósito que ele estabeleceu ao criar o mundo e colocar o ser humano dentro do mundo. Né? Então,
Isso que Paulo traz é muito importante, né? Então, quando ele conclui dizendo, né, olha, deixe a mentira, por que você tem que deixar a mentira? Porque você já é uma nova criatura no Senhor. Então, agora você não está andando mais com o diabo, você está andando com o Cristo, que te regenerou, né? Então, você vai deixar essa mentira e você precisa agora falar a verdade. Por quê? Porque você vive a verdade nessa vivência, né, do vertical para o horizontal. Então você está vivendo um relacionamento com Deus, e por você viver um relacionamento com Deus, consequentemente você tem que viver isso com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a mim mesmo. E amar o próximo é falar a verdade a ele. Então deixa a mentira, fala a verdade com o próximo. Muito bom, pastor, muito bem colocado. Obrigada por ter falado de Efésios aí, ter dado essa explicação tão boa. E, pastor, eu quero aproveitar porque o chat ao vivo, o programa ao vivo é bom por isso, né? E aqui tem um pedido de ajuda da Grazi, que talvez seja questão de muita gente por aí. Eu quero aproveitar esse exemplo que ela deu aqui. Ela botou pedido de ajuda. Menti sobre quem eu era para o meu noivo, confessei a ele quando ainda éramos noivos. Ele me perdoou, agora casamos, e Deus tem me dado graças para não mentir mais. Ela, porém, meu passado me acusa, pois não contei detalhes, e ele disse que não quer saber, mas para me sentir aliviada, às vezes quero contar. Meu marido diz que sou egoísta e não penso que machuca ele. O que eu faço? Ela botou o que eu faço para ter paz, já que me arrependi. Pedi perdão, confessei e não sei mais o que fazer. A Escritura diz que aquele que confessa e deixa, né, alcançará a misericórdia, né? Quando a gente falou da questão da omissão, a gente falou que às vezes detalhes, né, podem de fato ser dolorosos, né, ao outro, e, e isso pode causar outros tipos de problemas também, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso entender Romanos 8:1, né, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Boa. Diante disso, eu preciso olhar também para o conceito do perdão. O que é perdão? Perdão é cancelar dívida. Então, se você tinha uma dívida por conta de uma omissão, mas essa dívida foi cancelada a partir do momento que você confessou, ok, vamos caminhar daqui para frente, é tudo novo, tudo diferente e, de fato, lute para falar sempre a verdade com a pessoa com que você casou, com quem você tem agora essa responsabilidade de viver uma só carne, com o propósito de cultuar a Deus no relacionamento de vocês. E se você ainda não entregou todos os detalhes da sua ofensa a Deus, faça isso. Entregue tudo isso diante de Deus, nomeie isso para Ele, fale para Ele tudo, mas que Ele conheça, Ele pede para que nós façamos isso. Fale com Ele, peça perdão em todas essas áreas, em todos esses atos, né? E pronto. Já que seu esposo ele não quer ouvir os detalhes, ele sabe, né, que existe coisas a mais, mas ele se contenta com aquilo que você já contou e já, né, ele já te perdoou. Se ele traz isso à tona no relacionamento de vocês, se ele te acusa de algo dentro do relacionamento de vocês, não, é porque o perdão não foi totalmente concedido. Mas se ele não faz isso, não carregue mais o peso do seu passado. Né? Por quê? Porque o passado já está cicatrizado em Cristo, quando Cristo na cruz derramou o sangue dele para todo o seu pecado. Inclusive os detalhes mais sórdidos, ele já perdoou. Então, se ele perdoou, não há condenação. Você talvez não se perdoou. Aí é um outro ponto. Então você precisa se perdoar. O não se perdoar é quando eu sei que tem uma cicatriz do passado, mas eu quero ir ali cutucar aquela cicatriz. E aí isso acontece quando eu me deparo com algo que me leva a enxergar o passado ruim que eu fiz, né? Então eu preciso, né, olhar o quanto que isso que agora eu estou, que está sendo um impulso, me sentir mal por conta do meu passado, o quanto isso de fato tem sido um problema para mim, para eu aprender a lidar com esses gatilhos, né? Para eu não cair novamente
no erro. Mas a graça já te alcançou, né? Cristo já te perdoou. Se perdoe também. Porque, de fato, o passado, quando ele não é resolvido, né, entre a pessoa e Deus, né, consigo mesmo, o passado ele vai afetar o presente. E a Escritura nos ensina que eu preciso deixar o passado, né? O passado está ali como é uma marca que não vai ser apagada, né? Uma marca que está ali cicatrizada, mas está ali já cicatrizada. Agora eu preciso entender quem eu sou em Cristo, dentro da nova configuração que eu tenho agora, a partir do perdão que eu já recebi, para viver o presente, não olhando para o passado, mas olhando para o futuro, porque o futuro traz esperança, o passado traz, de fato, dor. Então eu preciso viver o presente olhando para o passado, para o futuro, com o passado resolvido, para que eu viva o presente para glorificar a Deus e viva o presente na intensidade que eu preciso viver para abençoar o meu, no seu caso, né, para você abençoar o seu esposo, os seus filhos, essa união que glorifica a Deus, né, que cultua a Deus. Né? Então, isso. Né? Caso ainda tenha muita dificuldade, procure ajuda de alguém, né, de um conselheiro bíblico que possa te orientar melhor a como deixar esse problema lá no passado. Né? Gente, que bênção ouvir esse pastor falando, né? Eu gosto demais de ouvir o pastor Robert falando sempre, 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 é muito bom. Obrigado. Pastor, e tem uma questão, você tem filhos também, eu queria te fazer mais uma pergunta, o tempo está voando, o papo é bom, o tempo voa, né? As crianças, quando elas lidam com a ingenuidade lá de falar mentira para proteger, como meio de proteção, qual a indicação para os pais lidarem com essa situação, pastor? A criança é muito ingênua, ou a criança ela é imatura ainda, e por isso é normal contar uma outra mentira. Normal não, mentira é mentira, né? E como a gente falou, mentira é pecado. Então a gente precisa entender o coração da criança e saber por que ela mente. Né? Ela mente porque ela está com medo de ser confrontada com a verdade e as consequências que levará ela ao contar essa verdade para os pais, né? Então, é fato que existe ainda uma imaturidade, uma ingenuidade da criança, mas eu não posso fazer com que eu trate o problema que ela está cometendo ali como algo mais suave. Não, eu preciso tratar com a mesma da mesma maneira como Cristo trata, né, todos os pecados, né? Eu não posso lidar com isso e lidar pensando que isso é normal, porque não é normal. Isso já é o pecadorzinho que nasceu em pecado, tendo aí os traços, né, dessa natureza pecaminosa. Então eu tenho que sentar, eu tenho que explicar, eu tenho que falar todos os detalhes daquilo que Deus não se agrada e daquilo que Deus se agrada. Sempre quando eu fizer isso, eu tenho que fazer trazendo isso, né? O ato pecaminoso, mas a graça de um Deus que perdoa o pecado através do seu Filho Jesus, né? Então eu preciso sempre fazer isso, mostrar as consequências, mas dizer que essas consequências para o bem do desenvolvimento dela como pessoa, como personalidade. Então eu preciso tratar isso. Então, pais, né, já direcionando uma palavra para vocês, pais, tendo que vocês precisam em todo tempo ensinar. A ordem dada pelo Senhor aos pais é: ensine os seus filhos em todo tempo. Pais, vocês têm esse dever, essa função. Não deixe as coisas caminharem de uma maneira mais suave. Mas o suave é, de fato, lidando com os problemas pecaminosos e, ao mesmo tempo, mostrando uma graça que é superabundante. Né? Como a Escritura diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não deixar o seu filho. Às vezes, o seu filho está com medo, né, de como você faz isso.
Então, quando a Escritura fala para eu falar a verdade em amor, também está te ensinando a como falar com o seu filho. Então, o como, preste atenção no como, porque às vezes o medo dele está mais no como, né? Porque você já vai, né, gritando, você já vai batendo, você não para entender os porquês. Eu sempre falo que quando a criança ela comete algum ato desse, eu preciso sentar, né, e eu falo da dificuldade que às vezes eu tenho também, porque eu sou pai, mas eu preciso sentar com essa criança e procurar entender os porquês. Olha, por que você fez isso? Mas por que você escondeu do pai? Você estava com medo do pai fazer alguma coisa? De te bater? Mas olha, a partir do momento que você fez isso trouxe um problema. Olha o problema que isso trouxe. Então não esconde isso. Fale, conte. Né? Por quê? Porque o pai, a mãe está aqui para te ajudar. Né? E nós queremos fazer isso em amor, porque nós somos uma família. E caminhe por essa direção. Né? É o meu desafio também, como pai, lidar assim com as minhas filhas, que às vezes, né, a gente, de forma irada, vai agir, e essa forma de agir vai trazer medo, talvez, no coração da criança, e ela vai se esconder, né, frente à mentira que ela tá lidando ali naquele momento. Tem há muito tempo, eu nem lembro, foi o ano passado, retrasado, eu não lembro, tem uma série que a gente fez no aconselhamento aí um programa de aconselhamento da IPPTV, que a gente falou sobre ira, e uma delas era como lidar com a ira dos filhos. E aí a gente falou bastante coisa sobre isso, então talvez procure aí, se puder te abençoar e te ajudar a pensar nisso também, mas que Deus abençoe, que Deus ajude. Que bênção, pastor, como é bom. Tá lá tudo no canal do IPP Play, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho do IPP Play, mas o Miss Framing pediu oração para conseguir um pastor para confessar um pecado, vá em busca, né, como o pastor falou aqui, que sempre Deus coloca pessoas no nosso caminho, às vezes a gente está ali com a pessoa na nossa frente, né, para busca e vai e confessa, porque se Deus sentiu essa vontade, né, pastor, é porque já o Espírito Santo está agindo para Deus te ajudar nisso que talvez Deus esteja vendo que é uma angústia sua, né, pastor? Então procure lá. E também, pastor, o tempo corre, é muito bom, porque o papo bom, o tempo voa. E eu quero dizer para você que quer acompanhar mais o pastor Robert Mota, é só acessar, tem o Instagram do pastor, que é Robert Mota 21, né? Quem quiser seguir o pastor aí. E também tem o canal no YouTube, né, pastor, da igreja, é isso? Isso, canal no YouTube da Igreja da Lapa, né? Igreja Presbiteriana da Lapa. A benção. Lá tem as pregações dos pastores, as devocionais, né? Então, segue lá, né? Tem o pastor Sérgio, que é o pastor titular da igreja, o reverendo Gilberto também, e estamos aqui como pastor auxiliar da igreja, tentando, né, caminhar dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E caminhamos aí, então temos lá alguns vídeos. Espero abençoar a vida de. Eu fico muito grata a Deus, pastor, por ter um pastor que lida com neurociência e traz tão claramente a verdade das Escrituras, um temor ao Senhor que é perceptível, sabe, que nos ajuda muito nessas tantas informações confusas aí, brigas, né, ciência, religião, e como é bonito, e como é leve, como libertador caminhar em direção a Cristo, né, com os dois, né, e Cristo tem esperança que nos leva muito além, e o Senhor afirma isso, é muito bom. O meu maior incentivo a todos que trabalham com aconselhamento bíblico é não esquecer de olhar também para o caminho que a ciência tem trilhado. Nós não podemos nos separar dela e querer tratar todo tipo de problema, sendo que existem pesquisas, existem, né, cientistas capacitados por Deus, né, a graça comum para eles alcançarem aí ideias, conceitos, tratamentos, né, para ajudar o ser humano. A ideia é sempre ajudar o ser humano. Então eu ainda estou terminando a minha pós-graduação em neurociência, pretendo caminhar um pouco mais aí também no mestrado, nessa área, e de alguma maneira aprofundar esse conhecimento para trazer luz
né, das Escrituras Amém. para ajudar o ser humano da melhor forma possível. É verdade. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso que o senhor, né, estuda isso e traz um grande temor ao Senhor e uma grande, assim, passa nas suas palavras, pastor. Não tem como essa fidelidade às Escrituras. Isso é muito bonito. A gente precisa de mais pessoas assim que sejam um grande incentivo. Seu exemplo, você é referência para nós, pastor. E deixa eu te falar uma coisa. O tempo voa, mas eu quero uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, te agradecendo muito, muito, muito por ter aceitado nosso convite, estar aqui mais uma vez. Seu tempo precioso, mas obrigada em nome do Manhã EPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e principalmente da EPP TV, que é tão feliz com as suas contribuições aí nos programas, pastor. Eu agradeço muito, muito mesmo, Lídia. É sempre bom compartilhar da verdade do Senhor, daquilo que nós vivenciamos também, das nossas lutas, de como Deus vai falando conosco, das pessoas que nós vamos sentar para ajudar, de como a Escritura vai nos orientando e o Espírito trazendo, né, as verdades para a gente capacitar essa pessoa a deixar e abandonar o pecado. Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito, eu erro muito, né, mas ao mesmo tempo Deus me ensina que a partir do momento que eu reconheço o erro, que eu confesso, eu posso usar disso para ajudar outras pessoas, né? A partir de como Deus fala conosco. Então, minha palavra final, né, para vocês que estão nos acompanhando, é entender quem você é em Cristo. Veja, a obra da redenção é algo sublime. Cristo te transformou, te tirando das trevas para a luz. Trevas é mentira, luz é verdade. Então, a Escritura agora diz: abandone esse hábito. Abandone esse hábito porque o que você vai viver e a forma como você vai viver agora é na verdade. E viver na verdade traz esperança, alegria, paz. A Escritura nos ensina tudo que tem que preencher aí o nosso entendimento, né? Lá em Filipenses 4:8. E lá diz tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então essas virtudes precisam ocupar o meu pensamento. Mas para ocupar o meu pensamento eu preciso estar cheio de quem? Do Senhor. A Escritura fala que eu preciso, então, encher do Espírito Santo. E encher do Espírito Santo é me alimentar com a palavra de Deus. Lancei um desafio no domingo para a igreja, para lermos o Salmo 119 como aplicação do sermão durante toda a semana. Eu tenho feito minhas devocionais ali. Como é lindo ver o salmista dizendo que andar nos preceitos do Senhor traz, de fato, vida, esperança, conduz para coisas tão sublimes. Então a gente precisa desfrutar, se deleitar. A Escritura diz: provar e ver de que o Senhor é bom, do nosso Senhor. E quando a gente não faz, enquanto a gente não fizer isso, nós vamos viver um cristianismo muito simplista, um cristianismo de cumprir tabela. E Deus nos chamou, não nos chamou para isso. Ele nos chamou para aprofundar esse relacionamento, para se dedicar nesse relacionamento, se deleitando nas verdades dele, porque é ali que você vai ter a direção para poder guiar os passos. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo, não viva o cristianismo de qualquer maneira. Amém. Não tente moldar a sua vida pela cultura. O Senhor nos chamou para ser contra a cultura, no sentido de levar para a cultura a Escritura. E não trazer a cultura para interpretar a Escritura, mas da Escritura levar para a cultura a verdade, pois o Senhor é a própria verdade. Então eu digo para você, assim como lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, digo para você: conheça a Cristo. Conheça a Cristo. E pode ter certeza, quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai desejar Ele. Porque o nosso desejo, ele é motivado por aquilo que nós queremos. Eu quero Cristo. Então, busque conhecê-lo. E pode ter certeza, dias difíceis virão. Isso faz parte da vida do crente. Mas saber que esses dias difíceis são vividos com o Senhor ao meu lado, afagando meu coração e apontando para um lugar seguro, não tem nada melhor. Então, essa é a minha palavra para você nesse momento. Deus abençoe a tua vida.
Pastor, estava até anotando aqui, nossos desejos são motivados por aquilo que queremos. Eu quero Cristo, uma decisão, né? Escolha querer Cristo. Que coisa linda, pastor. Meu, bom demais. Obrigado pela mensagem. Eu digo que esses programas a gente às vezes, né? Nem me iludo mais com isso. Pensa que está passando alguma coisa para alguém, está falando com a gente, né? Muito bom. A gente faz um roteiro, enfim, Deus fala com a gente. É muito gostoso compartilhar com você que está aí do outro lado também. É muito gostoso poder compartilhar. A gente sente assim como se fosse uma roda, né, de conversa, né, pastor? É muito gostoso. É bênção de Deus. Obrigada, pastor, mais uma vez. Que Deus continue te usando, te abençoando. Em nome de Jesus. Obrigada mesmo. E até a próxima. Amém, amém. Amém. Até a próxima. Obrigado pelas oportunidades. Vamos juntos. Deus abençoe a Igreja de Pinheiros, você no seu trabalho, Lídia e todos os outros da TV que estão servindo o reino e trazendo o Evangelho da Graça. Deus abençoe e use poderosamente. Amém, pastor, amém. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Que bênção, gente. Ô, bênção demais. Ô, programa gostoso, né? Eu, às vezes, fico pensando, as perguntas começam a chegar no final. Gente, entra logo no começo da entrevista, porque aí já vem a pergunta lá, a gente já consegue fazer mais. Não consegui fazer todas. Tinha perguntas boas aqui. 2 Passos de Fé perguntou também, não consegui. Mas, na próxima a gente vai fazendo. Quem sabe, né? A gente bota lá numa caixinha de pergunta pro pastor Robert depois, né? Mas é isso aí, gente. E perdeu, não conseguiu assistir tudo? Esse e todos os programas estão lá no IPP Play, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria aqui com a IPP-TV, são 2 canais da igreja, que você pode conferir lá o programa que você perdeu. Assiste aí esse vídeo e daqui a pouco eu volto dando uma dica de passatempo preciosa, que eu estou aqui louca para te contar da dica que a gente tem para você. Assiste aí o IPP Play e já volta comigo. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olha aí, sem desculpa para ver de novo o programa que você mais gostou. E vamos lá para a nossa dica de passatempo, que tem um espetáculo que a gente separou a dedo para você. Espetáculo Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Baseado no icônico filme de 1971, o musical é apresentado pela primeira vez na América Latina em acordo especial com a Music Theatre International e a Warner Bros. Theatricals. Willy Wonka está há anos isolado em seus pensamentos e fantasias. Sai ao mundo para buscar um sucessor de coração puro e que possa tomar o seu lugar. Ele lança o concurso de busca a um dos 5 bilhetes dourados colocados aleatoriamente em suas barras de chocolates. As estratégias de cada um dos premiados para encontrarem os bilhetes começará a revelar as suas formas de lidarem com situações e revelará suas personalidades. As crianças premiadas, acompanhadas por um familiar, entram na fábrica acolhidas por seu dono e mergulham em um mundo da mais pura fantasia. Esse passeio por vários setores da fábrica, né, que fabricam e desenvolvem os seus incríveis e mágicos produtos, permitirá a gradativa eliminação das crianças que não têm os atributos, valores e afetos que Willy Wonka enxerga em si mesmo quando ele próprio era uma criança. O público deve esperar as icônicas cenas dos 2 filmes de A Fantástica Fábrica de Chocolate, e é com grande encantamento que serão apresentadas a fonte de chocolate, o laboratório de miniaturização, a sala dos esquilos, o elevador de vidro que sobrevoa o palco e efeitos especiais, com uma menina que infla como uma amora gigante. A classificação etária é livre, menores de 12 anos acompanhados de responsáveis, crianças de colo com até 2 anos de idade não pagam ingresso por não ocuparem
assentos individuais. De 3 até 12 anos, o pagamento do assento é no valor de meia entrada. É necessária a apresentação de documento oficial com foto. Aonde que está esse espetáculo? No Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 401, na República. De terça a domingo, das 12 às 20 horas. Segunda é fechado, e para mais informações, acessa lá o Instagram do espetáculo, Charlie o Musical. É Charlie e o Musical, tá aparecendo aí, dica de passatempo para você hoje. E a gente fica por aqui, gente. Lembrando que amanhã estarei de volta com mais um Manhã IPP para você. Fiquem com Deus e até amanhã.